Bom, somos um grupo aí de teatro que trabalha lá na ONG do Solar Meninos de Luz, já estamos Uhum. lá há 5 anos, e essa galerinha aí faz parte das aulas de teatro. E aí, nesse tempo de pandemia, a gente achou válido chamar essas pessoas que representam cada setor para falar um pouquinho com eles sobre como funciona o teatro, né? Que vai muito além do ator ali bonitinho em cima do palco, pronto para atuar. Claro. Então, né, a gente vai abrir então essa conversa aí com você sobre figurino. De repente você pode se apresentar, falar um pouquinho, né, dessa Karen, quem é, como é Claro, esse claro, vamos trabalho. embora. Podemos falar já? Podemos, claro. Bom, gente, um prazer. Muito obrigada, Sheila. Muito obrigada, meninos, pelo convite de estar nesse encontro com vocês. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil mesmo, ainda mais na arte. A gente está resistindo firmemente para se manter ali com uma luz no fim do túnel, uma luz no palco, né? A gente tem essa tradição no teatro, mesmo o teatro vazio e fechado, a gente fica uma luz acesa, né, para não perder a tradição. E acho que esse momento de pandemia a gente tem que deixar acesa essa luz, né, a nossa possibilidade de trabalho. Bom, eu sou figurinista, né, mas eu também trabalho com moda, sou consultora de moda e estilo, e sou atriz. Atriz lá atrás, né? Eu vou explicar um pouco dessa minha trajetória. Eu vim para o Rio de Janeiro há 15 anos atrás, com o objetivo de estudar teatro. Eu sou do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Eu moro aqui há 15 anos, minha família continua morando lá. E aquela coisa de você vem com a cara e coragem para tentar uma vida, tentar uma possibilidade, tentar um sonho e tentar essa carreira, né, que era tão esperada para mim de ser atriz. E eu fazia já parte de uma companhia de teatro no Mato Grosso do Sul, só que eu precisava fazer uma formação melhor, né, porque lá não tinha tanta infraestrutura na época. E aí vim para o Rio de Janeiro. Só que cheguei aqui, as coisas não funcionam do jeito que a gente gostaria, né? E aí tive que trabalhar muito para sobreviver aqui e bancar os meus estudos e bancar todos os cursos que necessitam para a carreira de atriz. E trabalhei muito, trabalhei muito. E aí eu fiz assim, aí a vida ela vai te conduzindo. E eu falo assim: "Ah, Karen, como que você começou a trabalhar com figurino?" Por sobrevivência. E real, foi sobrevivência. E dessa sobrevivência eu encontrei uma grande paixão, um grande tesão de trabalhar com roupa, com vestuário, com vestir, com criar. E aí fui fazer stand-in de uma atriz num longa-metragem, né? Fazendo esse stand-in, conheci a galera do figurino, a galera do visagismo, fiquei amiga, e aí fiquei amiga aí fui fazendo amizade com um, amizade com outro, aí comecei a trabalhar como estagiária em cinema, de figurino, depois virei assistente de figurino, depois virei figurinista, e aí o cinema tomou conta da minha vida, e a atriz foi sendo um pouco mais escondida, né? Só que aquela paixão de ser atriz e de conquistar essa carreira era muito latente para mim. E aí eu falei, cara, vou sair do cinema porque tinha uma demanda e você tem que ter um compromisso muito sério. Então eram 12 horas de filmagem, 6 vezes por semana, e eu já fazia parte de uma companhia de teatro físico. Então tinha uma demanda de corpo, de exercícios e de preparação para os espetáculos. E aí eu tive que tomar uma decisão. Foi aí que eu entrei na moda, que a moda tinha uma flexibilidade melhor e eu continuei trabalhando com essa paixão de vestir. E dessa moda, eu saí da moda e falei, agora chega, não quero mais vestir ninguém, eu quero ser vestida, parei com isso. Aí começam aquelas frustrações, aquelas formiguinhas internas que todo ator tem. E aí eu fui começando a entender que aí isso é um processo de maturidade emocional, espiritual, só a vida vai te ensinando mesmo a entender. Eu comecei a entender que todos nós somos grandes artistas, independente onde você esteja. Se você tiver um propósito, se você tiver verdade naquilo que você faz, e você tiver amor, se tiver amor, amar, propósito e verdade, você faz com muita arte.
o seu trabalho. Então, eu comecei a entender e falar assim, cara, por que não voltar para o figurino? Por que não assumir isso, né? Ser figurinista? Por que não? E atriz? Por que não ser figurinista, consultora de moda, estilo e atriz? Por que não ser figurinista, consultora de moda, cenógrafa, que eu também já fui, cenógrafa entendeu? Nós somos povos. É um povo, né? São vários tentáculos, assim. Só que a gente tem que ter propósito e fazer com muita determinação, amor e verdade naquilo que a gente se propõe a fazer, né? E aí eu falei, cara, eu vou colocar meu processo de criação ali. E tudo que eu trabalhei, assim, como atriz, no teatro físico, tudo que eu estudei como atriz, todos os livros que eu li, não foi em vão. As técnicas que eu aprendi não foi em vão, porque só me potencializou o figurino. Então, eu entendo o trabalho do ator, o olhar do ator, a necessidade do corpo dele em cena, a limitação física dele, né? Isso é importantíssimo para o figurino. Então, assim, aí eu entendi e falei, aceito, vem, pode vir. E aí foi um trabalho atrás do outro, um trabalho atrás do outro. E aí hoje, todo mundo fala, mas você é atriz ainda? Eu falei, não, a atriz, ela é só meu instrumento, minha ferramenta aqui, interna uma ferramentazinha, assim, de criação. Não me defino mais como atriz. Eu só quis colocar isso porque eu era atriz, meu objetivo era alucinada por ser atriz, só que eu ia contra o que a vida ia mostrando para mim de possibilidades. Ah, você pode ser isso, vem. E as coisas iam aparecendo para mim e eu ia contra. Quando eu aceitei, eu vi que a paixão, ela me dominou, assim. E hoje eu amo trabalhar no que eu faço, porque eu entendo o ator, eu entendo o olhar dele, eu sei a necessidade dele, vai além da direção. Eu falo assim, tem um trabalho muito, muito de criação coletiva com um todo. Eu entendo a linguagem da direção, o posicionamento da luz. Então, você vai entender. Ter estado no palco me fez potencializar a figurinista que eu quero ser, sabe? Que na verdade isso, né? Esse seu estudo todo enquanto atriz, ele vem e acrescenta o seu lado figurinista, né? Sempre. Acho que toda a sua vivência, por isso que eu falo, é tão importante a gente ter referências pessoais e culturais. Quando eu falo isso, culturais em amplo sentido. Música, gueto, teatro, livros, o que você consome para si. Isso é uma referência cultural e pessoal. O que você lê, o que você assiste, quem você se interessa, quem são as pessoas que você se identifica, sabe? Na família, fora da família. Então, assim, as referências, elas são muito importantes, muito importantes. E elas só vão potencializando. E isso é uma coisa do trabalho. O que eu tinha de referência como atriz potencializou muito no meu trabalho de figurinista. Porque eu carreguei isso, né? Nessa trajetória. É isso que você falou, né? A gente acaba virando um povo que vai pegando um pouquinho de cada coisa e vai ramificando isso para diferentes áreas, né? Mas assim, não dá para ser aquele povo também, aquele povo que. Não, o tempo todo. Que fica flutuando, sabe? Mas é um povo com propósito. Claro. Peguei aqui, agarrei aqui, mas esse aqui agora eu vou fazer com propósito, determinação, né? E ali também. Então, assim, é possível ser várias pessoas, né? Tipo, em vários segmentos da arte. É possível. E quem te dizer isso ao contrário, tá errado. A gente tem, por exemplo, o Tauan também, ele é formado como ator e hoje ele seguiu o caminho da música. A gente é formado atores e também estamos seguindo aqui o trabalho como pedagógico, né? Então, na verdade, a questão de você ser formada atriz, né? Eu acho que isso potencializa todas essas outras vertentes que a gente acaba, no meio do caminho, agarrando para a gente também, né? E é bom você ter esse entendimento das outras funções. Claro. E também entender o quanto é necessário, sabe? O quanto é importante trabalhar com iluminação, o quanto é a importância de uma luz numa peça de teatro, a importância do cenário, a importância do camareiro, a importância do cenotécnico, sabe? Todo é uma criação coletiva que você tem que valorizar.
e entender também o trabalho do outro. Com certeza. Então, como que funciona a questão do figurino para você? Ele vem para ajudar o ator, ele tem que se adaptar muitas vezes à questão de luz, ele é criado com o diretor, com o ator, é uma criação sua e você chega e coloca para eles? Assim, cada figurinista tem o seu processo de linguagem, né, de trabalho, Sim. né, a forma como você conduz o seu processo criativo. Assim, eu queria só para a gente falar sobre a importância da importância do figurino para o teatro. Ele é um dos elementos fundamentais para um espetáculo. Ele pode entrar até antes da fala, sabe? Às vezes o figurino, ele te transporta, o espectador faz o espectador entrar naquela caixinha e entender o clima daquele lugar. Não só o figurino, mas a luz também, o som também. Antes dos atores aparecerem, antes de se ter uma palavra. Então, assim, ele é importante. Ele é muito importante. Mas, assim, eu conduzo o meu processo figurino, primeiro, entendendo a narrativa do texto, né? A narrativa desse enredo. Para entender nas entrelinhas, nas rubricas, essas expressões eu posso. Vocês entendem, né? Entendem. Já leram. Para entender os subtextos do autor, entender que tipo de narrativa está sendo imposta naquele projeto. E aí, depois que eu faço um processo de decupagem de roteiro, que é o que esse autor está querendo falar nessa rubrica? O que esse autor está colocando entre parênteses e sublinhando uma característica de personagem? Existe uma marcação de época, de tempo, nesse texto? Isso é importante para o figurino. Se passa em 1950, ou vai para o 1950, 30, 40, 70, 80, 90, ele circula em várias épocas, então não é datado, uma peça não datada. É realmente uma peça do século XIX? Não, ela é contemporânea. Então, tudo isso faz uma diferença muito grande no meu processo criativo. E aí, depois que eu entendo que época que está datada, quais são as características desse personagem, quais são as profissões delas, quais são as necessidades desses personagens, né, que o autor está me propondo. Porque aí, depois que eu faço todo esse processo de anotação, né, esse processo de decupagem, quantos personagens tem, quantos atores femininos e masculinos ou não, ou isso intercala entre ator e atriz, entendeu? Aí eu vou jogando isso, depois eu vou conversar com o diretor. Aí eu escuto ele primeiro, qual é o processo de linguagem dele em cena, de trabalho. O que ele quer sublinhar de tão importante nesse espetáculo? Ele vai usar teatro físico com os atores ou não? Qual é a linguagem, né? Que o diretor que vai conduzir esse espetáculo, né? Ele é o grande maestro dali. Então, eu vou entendendo, junto com ele, todas as questões e as minhas observações. Mas nesse momento precisa ou não precisa ter uma cartola? Nesse momento o ator entra ou não entra? Qual é a importância do figurino nessa cena? Então isso é fundamental. Às vezes o meu trabalho é insignificante e eu tenho que entender isso. Eu não tenho que ter importância ali. Se tá com roupa ou não com roupa, tem que ter uma importância, tem que ter um porquê. Sabe? Por que esse ator está usando essa roupa? Por que esse personagem está, neste momento de cena, fazendo esse movimento com essa... É importante? Tem que se fazer importância, sabe? Em cena. Então, eu questiono muito isso no meu processo de linguagem. Aí, depois que eu discuto a linguagem, o processo, as cores, aí eu bato um papo com o cenógrafo, a gente entra num acordo eu e ele, para ter uma harmonia. Então, assim, figurino, ele é mais um elemento nessa caixinha mágica, sabe? Então, assim, a gente tem que conversar e estar em harmonia com todos os setores, porque aí é o grande espetáculo, né? Não sei se vocês assistiram Irmã Vap. Se você prestar atenção, a luz fala com o cenário fala com o figurino,
Parece que é uma coisa só. Não tem uma coisa se destacando mais do que a outra. Elas todas se destacam nos seus momentos, sabe? E isso é muito legal, isso é muito importante. Muitas vezes ali no Irmã VAP, eu tirei coisas e falei, Farjala, para direção, não tem necessidade. Vamos tirar, vamos descascar isso, vamos limpar. E não, eu preciso. Tá, então vamos testar. Então a gente propõe, mostra. Quando a gente vê, fala, cara, tá poluído, tira, limpa, para ter essa grande harmonia, né? Claro. E você tem um trabalho também que você, além do trabalho com teatro, você também é consultora de moda que faz um trabalho específico com televisão. Essas duas linguagens, elas são diferentes? A sua concepção para a criação desses figurinos são diferentes? Sabe o que eu sempre falo? Eu sou figurinista. Eu tô vestindo personagens. Ser consultora de moda e estilo também é vestir personagens. Porque a primeira coisa que eu falo para uma pessoa que me consulta como consultora de moda e estilo, né, que busca esse trabalho, ou quando eu estou fazendo uma consultoria lá na televisão, ou fazendo um figurino mais específico, eu sempre pergunto, que história você quer contar? Quem você quer ser? Preciso entender. Qual é essa comunicação? Quem é essa persona? Então, vestir pessoas também é vestir o seu próprio figurino. A gente veste, cada um tem o seu próprio figurino. Então, assim, hoje você abriu o guarda-roupa e você fala assim, hoje eu quero ser, hoje eu preciso estar estonteante, eu preciso estar maravilhosa, não, eu preciso passar despercebida, preciso ir num lugar e ninguém me vê e ir embora, sabe? Não, hoje eu preciso chegar arrasando, sabe? Arrasando tudo. Então, assim, a gente, todos os dias, a gente conta uma própria história. Então, isso é um personagem, né? Personagem, claro, de persona, né? Que a gente está falando. E você usa materiais sustentáveis para a confecção dos seus figurinos, né? Como é a escolha desse material e o porquê dessa escolha? Isso é uma coisa bem importante, assim, Sheila. O que eu busco, depois que eu faço esse processo de pesquisa da narrativa, depois a gente tem esse processo de observação com a direção e todas as informações, eu vou para cada ator entender as necessidades deles. Entender as limitações físicas, eu tenho uma joanete, eu tenho uma dor na coluna, eu não, meu braço vai até aqui, nas cenas, minhas limitações são aqui, então vai entendendo, eu odeio meu quadril, tá vendo como é muito pessoal? Sim. Não é só, é por isso que eu levo que é figurinista e consultora de moda, para mim, dentro da minha linguagem de trabalho, é a mesma coisa. Porque às vezes você fala, cara, eu odeio a minha orelha, odeio não sei o quê, me ajuda nisso. Muitos atores sempre falam para mim, chega, Karen, eu não fico bem com tal cor, se você, quando for criar um personagem, o croquis, tenta pensar em umas cores assim, e você acha que eu vou colocar uma cor que ele odeia? Claro, né? Se você tiver possibilidade... Eu vou potencializar o processo de criação dele como ator, entendeu? Eu falo assim, amor, você quer o que cor? Você quer vermelho? Quer azul? Então eu vou fazer de tudo que o seu personagem tenha ou detalhes, porque eu amo colocar o figurino com detalhes, assim, mesmo que ninguém veja, mas o ator tá vendo. O ator, exatamente. Faz parte da criação dele, né? Faz parte. Eu tenho ator que já me pediu, Karen, tem como você colocar uma medalhinha de São Jorge? Tem como você fazer não sei o quê aqui? Eu falei, tem. Por que não? Tem. Vai te ajudar? Tá te potencializando nesse processo de criação? Igual tem ator para mim, chega fala, não lava, pede pra camareira não lavar minha roupa do figurino. Eu falei, mas vai ficar fedida. Mas tudo bem para você? Como assim? De quinta a domingo, espetáculo? Não, Karen, eu preciso que esse personagem seja fedido. Eu preciso sentir o cheiro. Para você entender que são tantos elementos e aspectos que o figurino, que a gente carrega na nossa bagagem de trabalho, e eu fiz isso, não deixava ninguém, claro, colocava num lugar separado, porque ninguém aguenta, né, dentro de um camarim com um figurino pendurado de quinta a domingo, fedia. Eu já deixei acontecer isso, deixei não, né, permiti, porque ele me pediu que era muito importante para ele. Outros atores que passam perfume na construção do personagem, né, então escolhem um perfume específico, porque aquele personagem tem esse cheiro, então
tudo bem a roupa ficar com esse cheiro, não sei o quê. Tudo bem, tá tudo certo, é seu, é o teu manto sagrado, vamos lá, é o teu processo, é o seu personagem, é a sua criação. Então, eu já veio tantas exigências, assim, exigências não, pedidos, que eu falei, cara, é relevante, tem coisas que não dá para colocar, mas se for ao meu alcance, eu vou sempre potencializar o ator e ajudar para que aquelas cenas ele seja o mais confortável possível. Eu acho que isso também acontece bastante por questões que o figurino normalmente chega depois, né? O ator já está ensaiando, já está normalmente, né? Não é o teatro ideal, mas é o que a gente normalmente tem. Então acaba, eu acho que muitas vezes, o ator pegando as suas próprias ferramentas, né? Poxa, esse negócio, essa xícara me ajuda a fazer tal coisa. Então acaba que vira um objeto já daquele ator, né? Sheila, mas assim, eu entendo isso, mas faz parte da minha linguagem de trabalho, eu sempre tento levar elementos para os atores. O que vocês já desde o primeiro momento? Sempre. E eu estou na sala de ensaio. Porque eu sempre estou 2 vezes por semana, nem toda vez, porque também às vezes tem muita leitura de texto, trabalho de texto, né? Então não dá para ficar atrapalhando tanto, mas 2 vezes por semana eu estou lá do lado do diretor entendendo aquela linguagem, entendendo aquele processo. E é importantíssimo você entender, porque você vê a movimentação do corpo do ator. Antes de eu fazer um croquis, eu vejo ensaio. Eu não faço croquis sem ver ensaio. Porque o que adianta eu fazer uma micro saia se eu sei que a menina não, a atriz que está usando, o ator, ele não se comporta com aquilo. Ou ele vai rasgar na movimentação do corpo, entendeu? Ou ele às vezes é meio estabanado, entendeu? Para um sapato. Eu preciso entender o corpo daquele ator e como ele se movimenta em cena, sabe? Porque aí eu vou chegar, já fiz o processo de pesquisa com ele e observação do que ele precisa de limitações. Mas em cena, eu vou ver para mim. Falei, aqui eu acho que cabe um paletó. Não cabe. Né? Ele é muito baixo, a estatura, o biotipo do corpo. Você tem que entender isso. Não dá para você pegar uma foto de um ator, sabe? Não é um comercial. Eu já trabalhei muito comercial. Você faz a pré-produção toda em cima de foto. Ou do videozinho que você tem, sabe? Então, assim, é um trabalho. É um processo de lapidação. Então, você tem que estar ali, de alguma forma. E entender também a comunicação. Entender os toques, sabe? Já anotando. Agora a gente pode criar, ou você também pode sugerir para a direção, sabe? Será que não é legal a gente colocar um movimento aqui? Será que eu não posso colocar, não sei o quê, no figurino dele, essa observação da característica desse personagem que você está trabalhando? Sabe? E isso é um trabalho de coletivo mesmo. Eu acho que a minha, assim, eu trabalho dessa forma, eu coloco essa importância. Se eu assino um projeto, se eu estou dentro desse projeto, eu tenho que estar dentro do projeto. Eu não posso entregar só no final, sabe? Isso ajuda muito o ator. Muito ator. E ele tem que entender 2 semanas antes, pelo menos, aquele figurino ali, sabe? Aquele figurino tem que ter vivência. Ele tem que andar sozinho no palco. Porque senão chega uma roupa pronta para você vestir ali, tipo assim, lindo, maravilhoso. Não é produção de moda, né? Exato. A gente não está fazendo produção de moda. Infelizmente, às vezes, principalmente em escola, né? A gente tem muito essa questão, que às vezes chega de última hora, a galera, caraca, chegou aqui, o que eu faço com isso? Que lógico, é um erro, né? É uma coisa que não deveria acontecer. Mas às vezes funciona, porque eu já trabalhei isso quando eu era atriz, como uma linguagem, por exemplo, de improviso, sabe? Uhum. É o que a gente trabalha com o que a gente tem, e aí vai no processo de criação, né, da imaginação, e você começa a lapidar isso, mas dificulta quando você está num processo, por exemplo, imagina, para o Irmã VAP, eu fiz um figurino de ensaio, porque o figurino, quando a Priscila Prade me convidou, isso foi muito, muito antes de ser o Farjala, o Matheus Solano, o Luiz. Era um outro elenco, era uma outra direção, que estava ainda no pré-projeto. Eu falei, cara, eu posso ser disruptiva, eu posso sair
do normal? Eu posso pirar? Porque o Irmã VAP, eu ia carregar um piano nas costas. Eu ia carregar. A crítica ia carregar em cima de mim. Falei, cara, vou aceitar esse espetáculo que entrou para o livro do Guinness. Guinness, do espetáculo que mais tempo ficou em cartaz e que as trocas eram tão rápidas. E as pessoas só falavam do espetáculo, e isso foi uma coisa que o Farjala, até admiro, que quis fazer essa quebra de estética, justamente por isso, porque as pessoas só lembravam do figurino, da magia da troca, da magia da troca, da magia da troca. E aí, quando ele falou assim para mim, Karen, eu quero a troca em cena aberta dessas roupas. Falei, ferrou, porque a montagem antiga, eu assisti filme, vi making off e tudo. A montagem antiga, eles vestem com boneca, põe a roupa pela frente, né? E aí vem um camareiro lá atrás e põe velcro, fecha e vai embora, vai rápido. Ou amarra, acabou, sabe? Você põe o braço, o ator já fica assim, o camareiro entra, o outro vem e fecha. Era tipo uma questão de 10 segundos, né? Uma coreografia lá atrás, com os camareiros. E eu falei, cara, como é que eu vou entregar o jogo desse figurino? E ainda ser rápido? Porque aí era um desafio, porque assim, o acabamento tinha que estar incrível, que as pessoas iam ver. Como é que ele ia colocar ou não a roupa, a calça? Como é que eu ia fazer ele se transformar num personagem e no outro ao mesmo tempo? E aí, depois, o Farjala só me ferrou. Aí ele falou assim, não, e agora eu vou colocar uma bandinha freak show. Eu falei, ferrou. Primeiro que a gente não tinha orçamento. Eu falei, eu já não tenho... E figurinista não é só criar roupa. Você lida com uma planilha de orçamento. Isso também você tem que detalhar. Aí você fala, cara, como é que eu vou fazer isso? Não cabe no orçamento. Entra aqui, estica ali, puxa ali, não sei o que, aí você pede apoio aqui, pede apoio. Eu já venho trabalhando no meu processo de linguagem de trabalho a sustentabilidade, como você perguntou. E aí eu falei para a produção, falei, cara, o que a gente consegue de tecido? De fábrica parada, tecido que não sai, tecido que vira lixo. O que a gente conseguiria? Que tipo de tecido é esse? Aí ela falou, Karen, tá muito difícil apoio de tecidos, não sei o quê. E era um figurino mais sofisticado. Aí ela falou assim, cara, eu tenho a Canatiba, que é a maior exportadora de jeans. Aí eu falei, você tem... eu acho que eles podem apoiar com jeans. Você consegue fazer tudo com jeans? Aí eu falei, o jeans é o tecido que mais polui o mundo. Eu falei assim, você tem... Esse jeans tá parado? Ele vai fazer o quê com esse jeans? Não vai mais vender, não vai mais exportar, não vai fazer mais nada? Então dá pra gente. Mas como é que você vai fazer a roupa de todo mundo de jeans? Toda a roupa do Irmã VAP é feita de jeans. Toda. Todos os tecidos são jeans. Por quê? Primeiro, eu escolhi o jeans por ser mais durável, né? E os Matheus e o Luiz são terríveis. Assim, digo, no sentido de se eu colocasse um tecido de linho nos vestidos ou na casaca, ia rasgar. Porque a troca é muito... Eles são muito terríveis, quando eu falo, são terríveis de maravilhosos. Então, era muito rápido o movimento do corpo. Mas, cara, 2 semanas de espetáculo ia rasgar os braços. Então, eu falei, cara, eu vou fazer de jeans sim. Mas eu só vou caçando problema pra mim, porque eu escolho tecido do jeans, aí você tem que lavar numa lavanderia específica pro jeans não encolher depois, sabe? Aí eu tive que ir atrás de uma lavanderia industrial, aí eu tive que estonar cada tecido. Então, assim, eu estonei, eu fiz processo de envelhecimento em cada tecido. O tecido pode mostrar aqui a foto, né, cara? Pode, tem um processo aí dos tecidos. Porque aí eles vão tendo uma ideia exatamente do que você vai estar falando. Deixa eu abrir aqui. Aí, acho que tá aqui nessa terceira foto. Não, esse aí já é prova de molde. Tem essa daqui. É a quarta foto,
Eu trabalho com uma grande figurinista também, assim, que eu sempre peço, ela é a maga do envelhecimento no Brasil, trabalhou com todas as, não sei se você conhece, a Heloísa Stockler, a Lolo. A Lolo, ela faz um processo de couro e envelhecimento de tecido. Então, aí eu pedi para ela, falei, Lolo, eu fiz primeiro assim, eu fiz a prancha de referência, né, para ela, que a gente chama mood board, para ela entender até onde ela podia chegar na cor. Então ela falava assim, esse tecido lá em cima é a casaca do lobo, do Matheus Solano. Eu envelheci um tecido, um jeans, se não me engano, ele era caqui, sabe aquele jeans caqui? Sim. Calça caqui. Eu falei para ela, eu quero parede de ferrugem para ela nessa casaca. Aí eu mandei na costureira, né? Ela fez tudo. Aí eu mandei para Lolo, falei, eu quero que chegue nesse tom. E aí ela, mas eu vou fazer esse processo. Eu falei, não, tenta chegar. E aí foi um processo mesmo de teste, assim, sabe? Porque você trabalha com química, né? Aí ela conseguiu chegar no tom que eu queria, do envelhecimento do ferrugem. E aí, em cima desse, eu coloquei a pele do lobo, né? E aí aqui embaixo é o vestido do Matheus Solano, da Lady Enid. Era um tecido de jeans clarinho, molinho, sabe? Eu escolhi isso porque ele ia ter muita camada no desenho que eu desenhei, e aí eu escolhi esse tipo de jeans. E aí ela envelheceu, esverdeou, pra gente sair um pouco do cenário. Isso aqui tem mais de tonalidade de envelhecimento que eu fiz por causa do cenário do Marco Lima. Então, para não ficar a Lady Enid a cor da parede do cenário. Então, eu dei uma esverdeada. Aí, durante isso, o Pajala me falou para liberar, falou que ia fazer a troca em cena. Eu falei, cara, e tinha bandinha Freak Show, que estaria o tempo todo. Aí vem aquelas referências do Fajala, anos 80, filmes trashes e aquelas comédias, né? Todas as referências de Fajala pro Imam Vap. Falei, cara, vamos fazer boneco de voodoo. Então, se estamos falando com a linguagem de terror, vamos fazer o trabalho de um bonequinho de voodoo. Todo mundo. Todos os atores. Os meninos da bandinha, os atores da bandinha e as roupas do Matheus Solano e do Luiz Miranda, que vira uma malha de teatro, né? Ou um pijaminha, ou né? Uma cirola, enfim. Né? Algumas pessoas sempre chegam para mim, aquela roupa lá debaixo aquela cirola, Eu falei, não, é uma linha, como se fosse de teatro, de circo. E aí a gente costurou um a um, bordamos isso com linha de lã. Aí vem o processo de lapidação de cada peça. Gente, e é lindo aquele braço que você tem o detalhe então, no braço e tem o detalhe na o perna. que aconteceu? No texto original, por isso que é importante. Isso foi uma coisa importante que o Fajala... Eu falei, Fajala, vai fazer o Luiz Miranda, o Lorde Edgar, ir pro Egito e viajar não sei aonde? Não, porque, cara, a gente não tem dinheiro para essa roupa. Isso é uma troca com o diretor. Cara, eu não prefiro, não é mais crível a gente investir mesmo nos personagens que são principais? Esses personagens secundários são necessários? Ele, não, eu vou cortar. Falei, você vai cortar? Então não vou fazer. Mas eu vou colocar ele como uma lembrança. Então eu fiz o braço, mas aí ele tem uma referência do steampunker para mim, que eu fui pesquisar. Por quê? Porque aquilo ali é tudo sucata. É pneu de carro, é ferro velho, tem um monte de referência. Tem relógio antigo que eu comprei assim, naquela feira do Lavradio, sabe? Na feira da Praça 15. Tem coisas de elementos que o Luiz trouxe também pro braço. E ali foi uma coisa muito importante, que eu fiquei uma semana todos os dias no ensaio para entender aquele movimento do Luiz, para entender como fazer essas articulações para não atrapalhar ele em cena, e além, tinha troca da roupa. E ele tinha que passar aquele braço, né? Falei, bom, eu vendi a ideia, e aí, como é que eu faço agora?
Aí eu fiz esse braço. E aí o Matheus Solano, o menino, o Nicodemo, que ele faz, que é o lobo, né? Ele tem teoricamente, ele era meio perna de pau, né? Que o lobo arrancou a perna dele. Não deixa meio que subentendido isso. Falei, bom, ele manca. Então vamos fazer o mesmo braço, a mesma estética do braço do Luiz para a perna do Matheus. E ali tem pneu de bicicleta, tem sobra de couro. E aí eu usei sucata e tudo que eu fui achando, assim. E aí quem fez foi o Alexandre Martins, que é um amigão meu, e aí a gente foi lapidando isso. Aí tá vendo que tem umas medalhinhas de São Jorge, que era importante ali na processo de construção dos meninos lá, na hora do ensaio, que também foi lapidado. Isso aqui são os adereços, né? Importante. Isso isso é a sucata. Aí tem uma ombreira da... né? Que é essa daqui, que parece uma costela de bicho. Exatamente. Parece uma costela de bicho. Eu me inspirei numa costela de Adão, na verdade, aquela planta. Sim. Sabe? Mas por que eu fiz isso? Porque no século XIX tem aquelas coisas, aquela exuberância, né? A exuberância. Só que o Matheus já é alto. Então, e ele mexia muito com a cabeça, e a peruca que ele usava poderia atrapalhar vestidos mais glamurosos para cima. Então, eu sugeri colocar essa ombreira no início, que ela se apresenta, e depois ela tira, né? Então, foi só um detalhe, assim, que eu construí no figurino da Lady Enid. Aí tem, assim, eu trabalho com tantos profissionais que, assim, eu entrego as minhas aspirações e eles falam, Karen, mas isso? Eu falei, tenta lapidar isso para chegar no que eu tô querendo. Então, assim, tem sapateiro. Olha como é a cadeia do teatro, né? Por arte. Através do meu trabalho de figurinista, isso eu fico muito orgulhosa. De vez eu sair comprando milhões de coisas, eu tento usar um material mais sustentável das coisas que estão paradas, usar a criatividade e destinar esse meu orçamento a profissionais, como chapeleiro, sapateiro, costureira, bordadeira, porque eu estou fomentando o trabalho, sabe, nessa cadeia. Claro, e não está poluindo o meio ambiente depois e com não tô todo esse poluindo. material. Então, assim, é claro que a gente compra uma coisinha ou outra, sabe? A gente compra. Mas a gente faz movimentar e faz por exemplo, a costureira, ela tá cada vez mais escassa, sabe? Ninguém quer mais ser costureira, ninguém quer mais ser chapeleiro, ninguém quer mais ser sapateiro. Daqui a pouco essas profissões vão acabar. Então a gente tem que valorizar, sim, sabe? Então por isso que eu conduzo minha linguagem de trabalho, tento levar para o sapateiro, falar, olha, eu tenho essa sobra de couro, faz isso. Ou, eu tenho esse sapato aqui, transforma nisso. E é a mesma coisa com a costureira, sabe? Com a bordadeira, com o chapeleiro. O chapéu do Nicodemo, aquele que é rasgado, era um chapéu já de outra produção, de outro espetáculo, que eu peguei e transformei no chapéu. Acho que a foto 7 dá para ver. Não, a foto 9, eu acho. Ó, é um chapéu velho que estava mofado, largado nas traças, que eu falei, cara, vou levar isso para ensaio, para ele como elemento, porque eles iam usar a cartola, ele e Luiz. O Matheus se apossou tanto desse chapéu que ele falou assim, cara, eu não tô acostumado com esse chapéu. Eu falei, mas esse chapéu não rola, Matheus, tá muito ruim. Como é que eu vou fazer esse chapéu? Aí eu peguei, encapei ele todo com o mesmo tecido do jeans do casaco. Tá vendo? Aí dá pra ver. Encapei ele todo para dar uma harmonia de personagem, de característica do personagem. E aí peguei uns dentes, porque ele caçava, né? Então, isso é importante, né? Uma referência, é um signo importante nas tribos, né? O poderoso, quem caça mais tem mais dente. Ele era caçador, né? Junto com o Lorde. Eu coloquei um pouco de dente, uns pelinhos imitando uns bichinhos ali. E aí ele ficava com aquela coisa de abaixar, levantar a cabeça, o chapéu, porque tinha um rasgo. Então ele ficou com esse chapéu aí desde o ensaio.
Eu só roubei uma semana para poder customizar ele. Mas é isso que aí, ali, tá vendo? Tem muita referência no figurino, por isso que eu acho que é importante a gente, como profissional, como artista, independente do setor que você trabalha, né, independente da forma como você trabalha, ter as suas referências pessoais. Isso é uma referência pessoal minha, por exemplo, a empregada que o Luiz Marianda faz, a Jane, a ombreira dela é o David Bowie, porque eu sou apaixonada pelo David Bowie. E aí eu falei, cara, eu quero fazer uma empregada do século XIX com uma ombreira do David Bowie. E eu fiz. Tá ali. O David Bowie tá ali. Tá quietinho ali. Mas essas são elementos que você vai colocando e vai caracterizando e vai dando um poder para o ator. E eu pego muita informação deles. Muita informação. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu gosto de uma coisa mais justa, mais empoderada. Mas, por exemplo, o vestido do Matheus, ele era muito pesado. Muito. A gente, para ele conseguir fazer as trocas rápidas, eu fiz uma estrutura de balé, de mola dentro. Aí você tem que fazer esse trabalho de estudo, né? Fui estudar a estrutura de roupas de ópera, né? De balé, e entender como é que as bailarinas trocavam ou usavam aquelas roupas pesadíssimas, pulando, né? Aí tem um sistema de mola ali dentro. Mas aí o Fajala falou assim para mim, cara, eu vou trocar essas roupas em cena. Eu fiz tudo em forma de casaco. Falei, então vai ser a malha do voodoo com os casacos por cima e os fechamentos são de imã. Mas, que, assim, na verdade, até chegar... isso é pesquisa, né? Você tem que ter a sua referência, você tem que fazer pesquisa antes de qualquer coisa. Qualquer assim, né? coisa. Como que eu entro nesse planeta, né? Nesse lugar? Porque você vê, né? Aquela foto já te diz tudo, né? Aonde que eu cheguei, assim, o espetáculo né, já se conta exatamente o que você falou antes do figurino, né? Você vê o figurino, ele fala antes do que a própria fala. Então, né, qual a imagem que eu passo com isso? Se não tiver uma pesquisa sua, né, da pessoa que é responsável por isso, fica uma coisa pobre ali, né, sem referência, sem vida, né? Sem referência, sem vida, sem harmonia. Né? Aí você fala, é por isso que tem os detalhes, às vezes pode ser coisa muito simples. Eu trabalhei com uma figurinista, fui assistente dela, Kika Lopes, que eu amo. E ela fez Alma e Moral. Não sei se vocês já assistiram essa peça. Já. E a Clarice só usa um pano. E aí, quando eu assisti, fiquei intrigada com aquilo, que eu estava começando lá atrás, e eu falei assim, Kika, mas como é que você chegou num pano? Ela falou, eu passei por uma alegoria. Eu fiz um carnaval para chegar num pano. Então, assim, fazer o simples também é muito difícil. Eu acho que o mais difícil é fazer o nada. E você chegar a essa conclusão que o nada é importante. Então, isso é muito, muito difícil. Então, assim... Oi? Não, é exatamente isso, né? Porque para ela chegar no simples, ela precisou experimentar. As pessoas precisaram se envolver para colocar muita coisa, igual ao trabalho de ator, né? A gente fala, gente, exagera. Faz tudo que você acha que pode fazer, porque depois a gente tem o que cortar. Senão, tipo assim, aí você vai, corto, né? Você vai enxugando, vai limpando, né? Tira isso, tira aquilo, tira essa fala, diminui o tom, aumenta o tom. Exatamente. Aí o ator te entrega, né? Uma ferramenta, todo o material. Aí você fala assim, ai meu Deus, como é que eu vou trabalhar agora? Né? Você fica... Exato, que é assim com figurino, é assim com cinema, né? Que você filma, chega lá para a editora, aquilo, sei lá, você filmou 20 horas e o filme fica com 1 hora e pouco, né? Mas é isso, você deu a ferramenta. E eu acho que isso é muito que passa pelo figurino, cenário, enfim, né? Todas essas outras linguagens. Porque são esses pequenos detalhes que fazem com que aquilo tenha vida e que você, caraca, que lindo, não sei o que é, mas adorei. Não sei como a pessoa chegou ali, mas era isso, né? Tudo é uma questão de estudo, né? De pesquisa. Claro. Assim, o ator pesquisa o tempo todo. O figurinista, o cenógrafo, a iluminação. Às vezes tem uma peça dos anos 80, um personagem específico participou de um movimento, era um movimento de ato político, que você tem que entender aquele ato político daquele cara, sabe? Então, por que aquele cara tá falando daquele jeito? Por que ele se veste daquele jeito e tá se comunicando como? Então, você tem que entender o período que aquele personagem tá se manifestando ali, sabe?
Né? Cada coisa que tem um motivo, né? As coisas não estão ali aleatórias. Para entender o motivo, você precisa estudar, que é o que, né, bate na tecla todas as palestras, todas as conversas, é isso. Todo mundo fala a mesma coisa. É o estudo, né? Você tem que ter essa base. É a pesquisa. Tem que estudar. Pesquisa, tem que pesquisar, tem que estudar. E eu acho assim, para vocês que estão nessa companhia, e eu fiz parte de algumas companhias, cara, não tem essa, tipo, eu já fui até operadora de luz, entendeu? Então, assim, e é tão importante você circular nesses elementos todos do teatro, porque só aí você vai dar importância em cena como ator, ou como figurinista, ou como iluminador, ou cenógrafo, direção, sabe? Um bom diretor é aquele que entende tudo, ou a necessidade, ou as limitações desses elementos. Então, assim, por isso que eu falo, tem que se permitir estar. Porque, às vezes, eu já me deparei com algumas pessoas, assim, em companhia, que se frustrava por estar numa técnica, né? Se frustrava, eu quero só ser ator, mas é tão importante, porque você fazendo a operação lá, operando a luz, você já, como ator, cara, quando você estiver no palco, você fala assim, o cara tá mexendo aqui, ó, já vou entender que ele tá mexendo aqui, ó, né? Ou você fala assim, ele tá jogando ali, ele tá mudando, você já começa, vira uma coisa tão orgânica na sua cabeça, e aí você fala assim, cara, vou fazer o figurino aqui. Aí quando você vai vestir como atriz, outra pessoa fazendo figurino, você fala, cara, é tão importante, não vou deixar de qualquer jeito essa roupa, eu vou tirar essa roupa aqui, meu figurino, vou guardar onde tem que guardar, ou eu vou estudar esse cenário, eu vou colocar aqui meus objetos, meus elementos, né? Minha cartola, minha bengala, sei lá, meu sapato aqui. Então é tão importante, assim, a gente valorizar os outros setores, sabe? Eu tô falando isso por experiência minha, como que já fui atriz, sabe? Então, mas hoje eu sou apaixonada pelo vestuário e pelo vestimento, pela indumentária, que eu não consigo mais voltar como atriz. Mas uma coisa meio que é isso, né? Uma coisa alimenta a outra, e é isso que é importante, né? Estar feliz naquilo que a gente está fazendo. E aí, minha gente, vocês têm alguma pergunta para fazer para Karen? Alguma colocação? Agora é o momento de silêncio profundo. Tudo certo. E fora, por exemplo, de quando, né, você teve ali no caso do jeans, porque foi meio que, né, é o material que a gente tem. Quando não tem né, não tem esse lado, você tem uma pesquisa, tipo, em cima de alguma... Aí eu vou pelo tom da pele dos atores, né? Aí, por exemplo, fiz alguns musicais que eu tive que escolher muito jeans. Aí, a gente tem apoio em tais lojas, então eu vou ver quais são os tecidos que cabem para aquele desenho de roupa, né? Uhum. Para referência de cada personagem. Já fiz muito isso, assim. Mas, por exemplo, eu tenho trabalhado tanto com baixo orçamento, que acho que a maioria dos meus trabalhos é no BO, no baixo orçamento, que eu falei, eu tô vendo a rainha da sustentabilidade. Eu fiz esse espetáculo aqui, ó. Não sei se vocês viram. Foi o último musical, tá vendo? Enquanto MPB. Não vi. Não sei se alguém viu. Ah, a Taua viu. Isso aqui é tudo reaproveitamento de outros espetáculos, na verdade, desconstruir tudo. Eu cortei, tirei a manga de uma blusa, a blusa chama uma técnica que chama upcycling, que você tira pedaço de uma roupa, põe na outra, põe não sei o quê, ou lapida, ou faz tingimento, você faz transformação, né? Desconstrói um figurino e transforma em outro. Então, aí a Aventura falou, cara, você conseguiria usar o nosso acervo? E aí eu falei, bom, dentro da linguagem de trabalho, eu vou tentar. Então, eu consegui, acho que 80% transformar o acervo do Gente, acervo. mas eu acho que isso é maravilhoso, né? Porque... E aí eu investi mais em bordadeira, entendeu? Eu falei, então vou contratar umas bordadeiras aqui no meu orçamento. E aí eu falei assim, de vez gastar milhões com tecido, gastar dinheiro com tecido, eu gastei com um profissional. E isso é uma coisa que eu sempre vou valorizar. Então eu consegui nesse espetáculo aqui, nesse musical, a fazer essa... Por exemplo, esse musical
não tinha personagem. Eram os atores contando a história da MPB. Então, assim, não tinha personalidade, não tinha decupagem de roteiro, não tinha informação do autor. O Serginho Modena falou, Karen, tá livre pra você? Aí eu falei, é um grande show, então vou fazer figurino de show, mas de show com personalidade. Então, eu assistia muito ensaio, eu peguei da personalidade do ator, eu trouxe pro figurino. Então, das cores e movimento, cada um usa saia, outro usa vestido, um usa paletó, outro usa, sabe? Uma coisa mais justa ou não justa. Então, fui pegando personalidades do ator e colocando nos figurinos. É um outro processo diferente do Ormavap, que você lê um roteiro que já te entrega tudo, né? Basicamente, já tem personagens estereotipados. Esse processo esse musical não tinha nada. E não tinha cenário, era movimentação de placas, tinha um puta cenário, mas não era nada datado, assim, eram placas que se movimentavam. Aí tem esse espetáculo aqui, que chama O Grande Sucesso. Não sei se alguém viu. Tá vendo? Sim, sim, estamos. É essa peça aqui. Que era uma trupe de teatro que vivia. Eles passaram. A história mais ou menos resumida é assim: eles passavam 12 anos sendo elenco de apoio de um grande espetáculo. E a frustração deles por estarem na coxia. Então, era todos os questionamentos e uma grande homenagem às pessoas, aos atores que trabalhavam no teatro. E aí eu falei, e esse aqui tinha menos orçamento possível. Esse aqui, como era um projeto pessoal, cara, eu falei, era um entra e sai de ator, falar, hora entra um ator que vai lá fazer a galinha dentro do espetáculo, depois entra, volta faz texto, faz cena. Era uma movimentação de coxia que eu falei, cara, ninguém sabe que espetáculo está acontecendo lá no palco, né? Falei, cara, isso é surrealismo. Vou trabalhar surrealismo. Outra forma de criação. Então, tinha Lé com Cré, assim. Um Lé com Cré o figurino, ó. Tá vendo? Ó. Tinha Lé com Cré. Mas é isso, né? Olha aqui, ó, só vou dar um segredo, um spoiler. Tá vendo esse chapéu aqui? Virado de ponta cabeça, com as caveirinhas? Tá virado de cabeça para baixo. Uhum. Tá vendo? Sim. É o chapéu do Matheus Solano, contrário, rasgado. Esse é o chapéu que eu reaproveitei tirei as caveiras, virei do contrário e customizei lá com o tecido. Então, assim, você trabalhar sempre o possível, assim. O que nós temos? A gente tem isso, é isso que a gente vai trabalhar. Então, assim, quando vocês forem montar o espetáculo de vocês no final do ano, e aí falar, cara, imagina, companhia de teatro não tem grana para fazer um grande figurino, né? Ou a gente pega apoio aqui, apoio ali, a gente pega o que a gente tem em casa e cada ator traz os elementos, e aí a gente vai compondo a história desses personagens juntos, mas tenta refletir e pensar a trajetória de cada personagem e o porquê dos elementos, o porquê daquela cor. Sempre tem que ter um porquê, sempre tem que manifestar algo, sabe? Isso é importante. Tem que ter uma manifestação artística. Isso tem que ser sublinhado, sabe? Porque aí eu acho que destaca os trabalhos. Por que a gente está fazendo isso? A gente está conduzindo o trabalho aqui, todo mundo usa o mesmo sapato, mas por que usa todo mundo o mesmo sapato? Do mesmo jeito que você escolhe um gesto, você tem que escolher o porquê de cada detalhezinho. De cada detalhe, assim. Exatamente. Quando vocês fizerem essa construção, quando vocês se permitirem verem, assim, a gente vai colocar uma linguagem de um filme, de um diretor foda, não sei o que, não. Aí todo mundo assiste o filme. Aí vai para um processo de, né? Mas por que, sei lá, vamos colocar aqui um diretor de foda, Almodóvar, sei lá, Tarantino. Mas por que a gente vai colocar aqui vermelho? Se a gente nem tá mais falando, só a gente só assistiu o filme. Por que tem vermelho aqui explodindo?
sei lá. Aí você fala assim, tem a ver ou a gente só vai colocar porque a gente assistiu um filme? Então, assim, aí é a limpeza. Não, era só fica pro inconsciente de cada um e tá tudo bem. Ou não, vamos colocar, definir que todo mundo vai usar monocromático, todo mundo vermelho nesse palco, sabe? Vai ser um tapete vermelho, todo mundo de vermelho, para ter essa unidade. E aí é crível, tem que ser crível, tem que ter verdade, senão as coisas não se comunicam. É isso. Ah, eu falo muito, gente, me desculpa. Karen, não, imagina, maravilhosa. A gente está aqui sugando suas informações todas. Anotando aqui na memoriazinha do coração, inclusive. Eu não sei. Bom, a Mirelle, que é a nossa apaixonada por figurino aqui, ela já me mandou mensagem falando que não conseguiu chegar, mas quer ver a palestra depois. Enfim, vamos mandar aí para ela. Tá ótimo. E essa troca aí que vai ficar depois. Meninas, que na verdade que a gente está só com meninas aí. Ah, não, temos o Luiz Felipe de meninos, Tauan, Johan. Alguém tem alguma colocação aí? Alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente vai também liberar a Karen aí. Tá tudo certinho? Então, eu não tenho nenhuma pergunta. Eu só queria falar obrigado por essa palestra. Acho que é palestra, né, para mim. E aí eu acho que agora eu nunca mais. Esse bate-papo. Acho que agora eu nunca mais vou ver um figurino como eu via antes, sabe? Eu vi o Irma Vap, eu consegui ver o Irma Vap, e com você falando, eu consegui ir lembrando e com os detalhes que você estava falando, que realmente parecia tudo a mesma coisa. Você conseguiu deixar tudo homogêneo, junto com a iluminação, com a roupa deles, e estava tudo combinando, levando para esse universo que era o Imavap. Então, fiquei muito feliz por conseguir lembrar. E você falando das suas colocações, falando da verdade, falando que tudo, uma coisa vai levando a outra. Aí fiquei muito feliz também. Obrigada, amor. Não, mas é isso, acho que... Não, muito obrigada, eu que agradeço. Mas eu acho que a gente tem que, como profissional na arte, assim, é sempre olhar, tá com o ouvido e o olhar muito apurado para o outro, sabe? Sempre tem alguém a acrescentar. A gente nunca pode menosprezar ou dizer para o outro que a observação dele não é possível. Né? Então, assim, quantas vezes eu levei as minhas costureiras e as minhas bordadeiras no ensaio, que eu levo elas, eu não deixo elas lá, elas participam de ensaio técnico. Eu falo, vamos assistir. Parou, hoje não tem costura, a gente vai assistir ensaio. Aí eu falo, aí a costureira chega pra mim, esse menino, esse menino agacha demais, vai rasgar a calça. Anota aí, vou reforçar. Tem que passar 3 vezes, reforça, juro. Então, assim, é importante. Esse menino vai rasgar a calça. Falei, tá, pode. Compra mais tecido, anota aí. Eu anotando. Então, assim, cara, quem tá fazendo é ela que vai saber que vai rasgar ou não, entendeu? Eu vou ver, claro, eu vou ver o movimento. Eu falei, isso não vai dar certo. Mas ela, no momento que tá costurando, já viu a cena, já entendeu o movimento. Ela fala assim, então vamos reforçar a costura aqui, passar 3 vezes, passar um tecido por dentro. Ou a menina não levanta o decote. Ó, Karen, a gente vai ter que fechar aquele decote tá demais, ela tem um peito muito grande. Do jeito que eu tô fazendo, não vai dar certo. Então, assim, é importante a gente sempre estar com o ouvido e o olhar para o outro. Sim. Sabe? Essa é troca, né? Sim. Como? Você não assim que a gente faz um grande espetáculo. É assim que a gente faz um grande espetáculo. Respeitar o outro em cena, como ator ou não, entendeu? Em outros setores. É assim que a gente faz um grande espetáculo. Não dá para eu querer aparecer mais que o outro, sempre, assim. Claro que o personagem vai aparecer, não é você, o personagem já por si só, né? A tua construção, junto com o outro, com o coletivo. Então, acho que tem essa coisa do Irmã Vap, foi isso, sabe? A troca do Matheus com o Luiz e com os monstrinhos que a gente chamava, que é os atores do Freak Show, era tão intensa entre eles e era de uma generosidade
que não tinha um mais, um menos, sabe? Nenhum momento ali. Essa peça aqui também, sabe? Eu tive sorte de ter essa aqui também. Então, assim, eu tive sorte de ter algumas peças, alguns projetos que essa coletividade, ela existiu, sabe? Claro que tem exceções no processo da vida, né? Célia? Normal. Cheio. Ai. Mas é isso, amores. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito agradecida por estar trocando com vocês, tá? Obrigada a você. Espero eu que depois dessa palestra a gente não veja mais nenhum figurino abandonado na coxia, como já aconteceu, né? Ah, Ai, não, tem que gente. cuidar do figurino, porque imagina, você tem que pensar assim, poxa, a costureira demorou tanto, a Karen, sei lá, a figurinista pensou tanto nessa roupa, a costureira demorou tantas horas para costurar, não vai Tem todo um não, trabalho por trás, né? trabalho. Às vezes a pessoa coloca o figurino, acabou a peça, joga aqui e foi. Fala, ai meu Deus do céu, que dor no coração ver aquelas roupas jogadas, objetos cênicos e afins. Acontece, mas estamos aí para. Isso pode ser reaproveitado também. Exatamente, né? Pode, super, tem que pensar sempre nisso. Se isso aqui não é, as coisas não são lixo o tempo todo, sabe? A gente É tem que porque a gente pensar não um tem pouco. aonde jogar fora, né? Você joga fora Tem para mais. onde? Que planeta que você vai jogar fora, né? Tem mais para onde ir lixo. Exato. Então, assim, então vamos reaproveitar. Se não reaproveitar, a gente doa. Não tem mais função na companhia? Vamos doar, sabe? Então, Claro. assim, é possível que isso pode ser transformado em outra coisa? Tem que pensar, vamos tingir, vamos transformar, vamos bordar, vamos pichar, sabe? Tudo é possível numa peça. Então, eu acho que tem que guardar as coisas sim, sabe? Reaproveitar cenário. Senão fica muito cenário guardado, sempre gastando cenário. Reaproveita, sabe? O que é possível? Tirar a parede de uma coisa, a cadeira de outro, o braço de uma cadeira? Reaproveita, sabe? É colocar criatividade para funcionar, imaginação. Sim. Exatamente. Karen, muito obrigada. Eu que agradeço, amores. Sheila, muito obrigada pelo convite. Obrigada a Muito você. obrigada. E, ó, resistindo sempre. Com certeza. Muito obrigada por ter aceito bater esse papo com a galera. Obrigada, galerinha, por estar aqui com a gente. Foi um imenso prazer ter você aqui com a gente, esclarecendo um monte de coisas aí. Obrigadão. Obrigada, beijo. amor. Tchau. Tchau, tchau.